Saudações, caro internauta, bem-vindos a mais uma edição da rubrica Economia em Análise. Hoje trazemos um tema bastante provocador. Os Estados Unidos da América, nova velha guerra mundial. Vamos analisar o reposicionamento econômico dos Estados Unidos, os impactos nos mercados cambial e petrolífero e, de igual modo, suas implicações pelo resto do mundo. Doutor, bem-vindo ao golpe. Bom dia, Liliana. Bom dia também aos internautas, seguidores do Economia em Análise. Doutor, olhemos então para esta nova estratégia económica de Donald Trump, que pode ser vista como uma tentativa de restaurar o poder económico dos Estados Unidos. O que é que nos traz para hoje? Bom, Liliana e internautas, o que trazemos hoje é aqui uma nova temática que vamos trazer nos próximos programas. De que se trata? Uma sugestão de leitura. Consideramos que uma sugestão de leitura destas temáticas da economia, das finanças, também é importante. Vamos dar primazia, ou seja, vamos dar aqui a preferência por livros de autores angolanos, de editoras angolanas, ou também livros que de alguma forma estejam acessíveis no país para aumentar aqui o conhecimento por via da leitura. Algo que nós também aqui vamos interagir para o fomento da leitura. Naquilo que realmente nos traz hoje Trump, esta é uma primeira abordagem. E essa sugestão de leitura está um bocadinho, de uma certa forma, digamos assim, associada ao tema de hoje. O livro que é publicado de um autor estrangeiro, francês neste caso, é publicado pela editora do Instituto Piaget, que também nós temos a Universidade de Jean Piaget, tanto em Luanda como em Benguela. E o título do livro é A Nova Desordem Económica Mundial. Bom, não poderia ser mais aqui oportuno trazermos aquilo que está a acontecer no mundo, que é uma desordem, é um reajustamento nas ordens antigas depois da Segunda Guerra Mundial, em 1938-1945, e que o subtema do livro é Na origem dos fracassos do desenvolvimento. Ou seja, poderemos estar aqui perante esta nova ordem que se quer por via de Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, de fazer com que haja um enriquecimento de um dado país, os Estados Unidos, e o fracasso ou o empobrecimento de muitos outros países com que os Estados Unidos se têm relacionado, numa lógica de comércio internacional, importações e exportações. E aí é que cabem, de facto, as questões das tarifas. Por sua vez, vamos trazer aqui algo que é do mercado cambial, vamos ter aqui uma apologia, vamos ter aqui uma abordagem sobre o mercado cambial, até que ponto aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos nos afeta, nomeadamente na questão de uma outra moeda. Nós trazemos aqui três quadros, três tabelas, podemos dizer o seguinte: a data de 10 de abril, portanto, na quinta-feira, entre quarta e quinta-feira, de 5 moedas, e percebermos que nesse dia versus o dia anterior, nós estamos aqui a dar uma relevância muito grande ao uso do euro. Aliás, depois deste dia, na própria quinta-feira, houve aqui uma desvalorização do Kwanza face ao euro. Isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, se nós olharmos já numa lógica não diária, mas numa lógica do primeiro trimestre e já incluindo abril, nós podemos perceber no Banco Nacional de Angola e na banca comercial que o Kwanza tem perdido valor face ao euro. O euro, de facto, é que é a moeda que está a ser mais transacionada. É como se houvesse aqui alguma forma de bloqueio, de congelamento do Banco Nacional de Angola face ao dólar, que desde 23 de dezembro está estacionado em 912 kwanzas para comprar um dólar, 3,88% de desvalorização face ao euro e 3,67% face ao euro na banca comercial. Chama aqui a razão de que é na banca comercial que nós temos acesso para comprar e venda de moeda. E isto quer dizer o seguinte, portanto, no primeiro trimestre o dólar ficou estacionado, no euro uma desvalorização de 2,19% e 2,21% na banca comercial. Este sentido
não se pode dizer que ainda é resultado de Donald Trump, porque Donald Trump tomou posse dia 20 de janeiro. Mas vamos aqui também, em outros programas no futuro, também trazer o resultado cambial que pode ter influência direta ou indireta no mercado cambial angolano. Se nós olharmos aqui para o histórico de 2023 e 2025, na mesma senda do mercado cambial, nós podemos perceber que, por exemplo, a média de 2023, 24 e 25, até à data de 10 de abril, que, por exemplo, no dólar, no Banco Nacional de Angola, o Kwanza já perdeu 30 e quase 37% nestes 3 anos, ou 3 anos e alguns meses de 2025. Na banca comercial, 38% para o dólar, no caso do euro, no Banco Nacional, quase 35% e quase 38% na banca comercial. Isto quer dizer que, por exemplo, naquele assunto que tem a ver com os combustíveis, que nós podemos aumentar os combustíveis em kwanzas, mas nos afastamos da meta que está na lei, no Decreto Presidencial 283/20, de que a paridade com o dólar é a meta que se quer atingir. Portanto, a gasolina hoje deveria custar 912 kwanzas e não 300. E este mercado cambial influencia não só os combustíveis, mas influencia toda a economia, porque nós, sendo uma economia de importação, quando o kwanza se desvaloriza face a uma destas moedas, quer dizer que nós vamos pagar mais pelas importações para depois consumirmos. E nessa senda, repare-se que também é outro fator, para terminar esta parte, que o Governo, para 2025, tem uma meta de câmbio dólar-kwanza de 1035,85. Quer dizer que dos 912 para os 1035, o Governo ainda estima desvalorizar a moeda nacional em 123 kwanzas. Isto quer dizer que, portanto, futuras importações, futuras compras dos cidadãos e das empresas tenderão a ser mais caras. O mercado petrolífero, mais do que qualquer outro que nós falamos aqui, que seja o mercado cambial, é o que tem sido mais afetado por Donald Trump e as suas medidas que têm a ver para proteger os Estados Unidos. E o que é que o mercado cambial nos tem falado? Por exemplo, só em abril, nós podemos perceber aqui que entre um dia de abril e o dia 10, que nós tivemos aqui entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, 5 dias foram no negativo, e no negativo chegámos aqui a 62 dólares no dia 8 de abril. Mas os 62 dólares foi a média do dia. Nós, entre segunda e terça-feira da semana passada, nós tivemos valores de 59, 58 dólares por barril. Subiram mais no final do dia e equilibrou um pouco mais. Mas a média destes 8 dias dá 67 dólares. Relembro os internautas que a barreira, a média do preço do petróleo está estimada em 70 dólares pelo Governo no Orçamento Geral do Estado de 2025. Nesse sentido, se somarmos estes positivos, 3 positivos e os 5 negativos, o petróleo desceu quase 17% entre 30 de março e o 10 de abril. Aqui, obviamente, já se nota. Porquê? Porque quando os mercados ficam resfriados, no fundo ficam ansiosos com medo, o medo leva a que nós tenhamos um conjunto de comportamentos já previstos, que é de arrefecimento, de nós pararmos, nós não consumirmos, nós não contratarmos, nós não investirmos. Então, isto já deriva dessas políticas de arrefecimento do comércio internacional por via do estabelecimento das tarifas. Das tarifas implementadas por Donald Trump, que faz parte de uma estratégia das 11 que nós vamos apresentar aqui. Se olharmos para os preços do barril de petróleo em dólares, que é estabelecido em dólares, entre 2024 e 2025, ou seja, o período homólogo, nós podemos perceber que, por exemplo, só no primeiro trimestre o preço do petróleo desceu quase 9%, entre 2024 e 2025, no mesmo período, e em abril já vai em 24%. Pois nós estamos a falar de 89 dólares em abril de 2024 e 67 dólares, como nós apresentamos no slide, na tabela aqui em cima, para percebermos o quanto isto já está a afetar. E está a afetar como? Obviamente, menos captação de divisas. Mesmo as empresas que pagam impostos em Angola em divisas, porque é possível fazê-lo, obviamente o Estado vai arrecadar menos. A despesa pública a ser feita
se tenderá a ser também mais reduzida, porque nós vivemos de exportação do petróleo bruto e depois importamos quase tudo com esse dinheiro da importação. Portanto, é como se o papá lá em casa, que ganha 200 mil kwanzas, passa a ganhar 150 e depois chegar a casa e dizer à esposa e aos filhos que um conjunto de rotinas que já estão implementadas e que toda a família já está habituada, tenderá a haver aqui cortes. Isto também já se nota, as medidas de Donald Trump, com o medo dos agentes económicos, das mudanças que vão de vir por via desse estancamento do comércio internacional. Para chegarmos aqui, Liliana, foram muitas horas de ler livros sobre Donald Trump, biografia de Donald Trump, vi horas de programa em que durante 10 anos ele fez parte e era a personagem principal de um programa de tipo Big Brother, portanto, sobre a vida dele, onde ele ficou famoso, foi nesse programa social, digamos assim, para depois também chegar às 11 estratégias. Então, o que nós queremos dizer é, saiba aqui quem forma a equipa económica e financeira de Donald Trump, incluindo Donald Trump, a sua estratégia e o porquê desta guerra comercial. Eu penso que nós estamos a fazer aqui um bocadinho aquilo que ainda não foi dito nem nas televisões, nem nos jornais, nem nas rádios. Esta informação que eu penso que é muito valiosa. Então, neste próximo slide, podemos apresentar aqui as 10 principais personagens, indivíduos da equipa financeira e económica de Donald Trump, incluindo Donald Trump. Por isso é que não está aqui, estão aqui 9 pessoas, mais Donald Trump faz a 10ª. O Ministro das Finanças, que nos Estados Unidos chama-se Secretário do Tesouro, Scott Bessent, Secretário do Comércio, o Governador do Banco Central e um conjunto de outras personagens que inclui também o homem mais rico do mundo, Elon Musk, de origem sul-africana, com nacionalidade do Canadá e também dos Estados Unidos. Todas estas 9 pessoas assessoram Donald Trump para aquelas 11 medidas que vamos conhecer e que elas é que são o fio condutor de tudo o que está a acontecer. E que se nós soubermos isto, e de facto os países, inclusive a Angola, se reunir o seu Conselho de Ministros para perceber, tendo em conta estas medidas, como é que nos defendemos. Mas também, por outro lado, como é que elas são a oportunidade para a Angola face àquilo que está a acontecer e poderá vir a acontecer, ou tenderá a acontecer, tendo em conta as 11 estratégias. Pronto, estas pessoas que de tempos a tempos darão entrevistas, estarão nas fotografias, nas filmagens, na Casa Branca, na Sala Oval, são estas pessoas, neste momento, que assessoram Donald Trump para aquilo que está a acontecer no mundo. A seguir, nós então vamos conhecer as 11 estratégias, as 11 macroestratégia económica e financeira de Donald Trump, que é o 47º Presidente dos Estados Unidos, com o mandato de 2024-2028. E vamos então aqui elencar as 11 estratégias que eu redigi de acordo com tudo o que eu fiz. Ler livros e sobre o programa do governo de Donald Trump e também o tal programa que ele teve na televisão. Primeiro ponto. Política comercial agressiva por meio de imposição de tarifas. É isto que está a acontecer. E o que é uma tarifa? Uma tarifa não é mais do que um imposto de que é colocado a outro país, tendo em conta as importações e exportações. Neste caso, quem quiser vender para os Estados Unidos tem que pagar o valor da mercadoria e também esta tarifa. No fundo, é quase como uma portagem. Para eu passar a barra do Kwanza, temos que pagar uma portagem. Dependendo, obviamente, se é um motociclo, se é um carro ligeiro, se é um caminhão e assim sucessivamente. Portanto, quanto mais se elevam as tarifas, mais cara a mercadoria fica para chegar aos Estados Unidos. Os outros países também fazem o mesmo. Antes mesmo desta onda das tarifas e o elevar das tarifas pelos Estados Unidos. Nós sempre tivemos, pelo menos nos últimos anos, uma pauta aduaneira. A pauta aduaneira não é mais do que isso. É colocar taxas por via das importações que nós queremos fazer para Angola. Todos nos lembramos, por exemplo, há uns anos esta parte, quando queremos importar carros usados com mais de 3 anos,
Os carros ficam muito caros, para quê? Para que só se importe carros novos, que são tendencialmente mais tecnológicos, gastam menos combustível, etc, etc. Isso é uma tarifa. Nós já temos essas tarifas entre nós. Nós é que muitas das vezes ou não conhecemos, ou quem as conhece, por exemplo, os despachantes que lidam com as importações e exportações, conhecem e, portanto, isto não é uma novidade mundial. Redução de impostos, ou seja, o governo de Donald Trump quer implementar uma redução de impostos para que desta forma haja também aqui mais pagantes, mais contribuintes e também suavizar para a classe média os impostos sobre o rendimento do trabalho. Forte desregulação sobre empresas e mercados. No fundo, quando os Estados Unidos põem em causa a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, por via destas questões das tarifas, quando põe em causa até inclusive a sede das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos, quando coloca em causa, por exemplo, os subsídios que se dão dos Estados Unidos para as importações e exportações, o USAID, que no fundo é uma ajuda social que nós beneficiamos por via de programas de combate e prevenção à malária, paludismo, tudo isto ele está a pôr em causa. No fundo é como entrar dentro de uma casa e agora analisar e o que está mal põe-se de lado e muitas vezes sem analisar de uma forma aprofundada. Desvalorização da moeda para reduzir a sua dívida pública e futuro refinanciamento a custos mais baixos. Digamos assim, quando se desvaloriza uma moeda, as suas exportações ficam mais baratas. Ou seja, quem é o cliente dos Estados Unidos tem que pagar menos porque o dólar está mais barato. E isso é também para fomentar a industrialização. Aliás, as tarifas, este imposto comercial tem um objetivo, vários objetivos. Um deles é que as empresas que fazem aquilo que fazem nos seus países possam fazê-lo nos Estados Unidos, no território dos Estados Unidos. Vamos dar aqui o exemplo. A marca Apple, que produz várias tecnologias de informação, como por exemplo o iPhone, o iPad, etc., faz na China. O que se quer é estimular essas empresas a fazê-lo nos Estados Unidos para não pagar as tarifas, este tal imposto comercial. E também, de facto, quando uma moeda desvaloriza, até a própria dívida também reduz. Então, há aqui uma situação que no próximo e último slide vamos falar sobre a dívida pública dos Estados Unidos. Então, que ainda, peço desculpa, ainda temos aqui algumas questões. Portanto, Donald Trump tem essencialmente dois grandes medos. Um primeiro medo é a dívida pública. Porque ela tem que ser paga, boa parte da dívida pública tem que ser paga no seu mandato. E depois são os mercados financeiros. Porquê? Porque o seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, vem dos mercados financeiros. Deixe-me dizer ainda o seguinte. A maior parte da população norte-americana e empresas investe as suas poupanças e os seus recursos nos mercados financeiros, nas bolsas de valores. Os angolanos, os povos que, por exemplo, são latinos, a América do Sul, a América Central, Portugal, Espanha, Grécia e assim sucessivamente, e também os países que foram colonizados por esses países, tendencialmente acreditam mais nos bancos. Por exemplo, quando o povo angolano tem uma tendência de depositar e fazer depósitos a prazo num banco, é uma forma de poupança e investimento para ter acesso aos juros desse depósito a prazo. Os norte-americanos têm outro pensamento. Eu vou investir na bolsa por ter a possibilidade de ganhos maiores. E nesse sentido, os mercados financeiros mexem muito com a questão psicológica, com a questão dos investimentos das pessoas. E quando a Bolsa de Valores, nas últimas 2 semanas, tiveram fortes desvalorizações, tendo em conta todas essas medidas implementadas por Donald Trump, os mercados desvalorizaram muito. E, obviamente, que houve aqui, no fundo, um resfriamento de Donald Trump, que já vamos falar sobre isso, da implementação e suspensão das tarifas. A reindustrialização, assim, aquilo que estávamos a dizer, trazer a indústria que está fora dos Estados Unidos, por exemplo, no Vietnã, na China, na Indonésia, trazer essa indústria para os Estados Unidos, para criar postos de trabalho, mais arrecadação fiscal e também ter a tecnologia e o conhecimento nos Estados Unidos. Autonomia energética, ou seja, aquilo que está a acontecer, que é a maior produção de petróleo, para que haja
energia suficiente, energia a preços mais baratos que não causem inflação. Uma das causas, por exemplo, depois do Covid foi a inflação, pelos custos de energia. E também outra coisa, Lidiana, nós estamos no advento da energia elétrica automóvel, os carros, a energia elétrica. Esta medida do aumento da produção das tarifas comerciais, a meu ver, e daquilo que eu pude ler, é para chocar contra a produção automóvel chinesa de carros elétricos. Ou seja, se os carros elétricos ficarem muito mais caros por via das tarifas, as pessoas vão ter que continuar a comprar os carros, ou manter os carros, ou comprar carros a combustão, gasolina e gasóleo, combatendo um dos grandes negócios da China, que é a produção de carros elétricos. Nesse sentido, também há esta tentativa de esvaziamento de um negócio, de uma atividade económica da China dos carros elétricos. Controle da inflação e das taxas de juros. Obviamente que estas duas medidas levam ao aumento do rendimento das pessoas e das famílias. Política do 3+3+3. Provavelmente é das medidas mais emblemáticas do Governo e do Secretário do Tesouro, Scott Bessent. Que quer dizer o seguinte: o PIB tem que crescer 3% ao ano, no mínimo. No mínimo. A produção de mais 3 milhões de barris por ano de petróleo. E um déficit orçamental de até 3% do produto interno bruto. Isto quer dizer anualmente. Pleno emprego para norte-americanos e estrangeiros legalizados. Isto vem de responder àquela questão de deportação, o envio de estrangeiros não legais nos Estados Unidos para os seus países de origem. Para quê? Para que se combata o desemprego, principalmente o desemprego de pessoas ilegais e da manutenção de pessoas que não estão no país de uma forma legal, prevenindo aqui situações de criminalidade. E isto numa lógica dos Estados Unidos. A saída e fecho de organizações nacionais e internacionais, por exemplo, quando os Estados Unidos saiu da Organização Mundial de Saúde, deixando de financiar a Organização Mundial de Saúde, é uma das medidas que está aqui. E a 11ª é a reserva estratégica em moedas digitais. Os Estados Unidos têm uma reserva estratégica em dólares, naturalmente, em barras de ouro, mas também quer constituir em bitcoins, em moedas digitais, acreditando, por via do seu secretário do Tesouro, que vem dos mercados financeiros, que é necessário para estabilizar o país e ter um conjunto de reservas diversificadas também em moedas digitais. E agora apresentamos um slide que nos vai aportar, transmitir, informar os nossos internautas sobre um conjunto de indicadores económicos e financeiros. Do vosso lado esquerdo, podem ver aqui os maiores devedores, quem tem maiores dívidas públicas do mundo. Quanto à dívida pública dos Estados Unidos da América, por exemplo, em 1946, no ano seguinte ao fim da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos se envolveu muito a meio da guerra, iniciada pela Alemanha, de facto do fomento e do patrocínio dessa guerra, em que a dívida pública, sobretudo do interno bruto, era de 106%. Ao longo da sua história, depois de ser vitorioso da Segunda Guerra Mundial, houve um conjunto também de desafios a nível de guerras, por exemplo, das invasões do Iraque, do Vietnã, do Afeganistão, etc. Mas também porque, como eu demonstrei, que os Estados Unidos têm tido déficits orçamentais, ou seja, gasta mais do dinheiro público do que que consegue arrecadar, a dívida pública em 2024 é de 124%. Portanto, o orçamento do Estado em 2024 foi de 29,1 bilhões de kwanzas, mas a sua dívida pública à volta dos 35, 36 bilhões de kwanzas. Só dizer este fator. Só em juros da dívida, anualmente os Estados Unidos pagam $1 bilhão. Ou seja, é muito dinheiro. Ou seja, e volto a repetir, o orçamento do Estado, a riqueza de Angola anda à volta dos 100 mil milhões. E estamos aqui a falar de 1 bilhão. Só também em termos de capital que tem que pagar dessa dívida anda à volta dos 800 mil milhões de dólares. Ou seja, 800% da riqueza que Angola produz só de amortização de capital, mais 1 bilhão em juros. Isto quer dizer também que aquela medida que nós falámos aqui dos 3+3+3, em que no limite se quer atingir os 3% do déficit orçamental, em 2024, o déficit fiscal, ou seja, entre aquilo que o Estado arrecadou de impostos e aquilo que gastou, foi de 6,2% do PIB.
E Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, quer ter um teto de 3% de déficit fiscal. Só para aqui também percebermos, ao nível da Europa e do euro, os países só podem ter um limite de 3% de déficit orçamental e 3% de taxa de inflação. Isto é um bocadinho essas medidas impostas na Europa para conter as finanças públicas. O déficit comercial de 918 mil milhões de dólares, quase 1 bilhão, quer dizer que os Estados Unidos importam muito mais do que aquilo que vende. Então, vamos pensar o seguinte, Liliana. Se eu compro muito mais do que aquilo que eu exporto, eu tenho que trazer, para quem me vende, eu tenho que trazer essas empresas para cá, essas indústrias para cá, para fabricarem cá e depois exportarem e reverter este déficit para o superávit. Então, neste seguimento deste programa, o que é que nós quisemos trazer para si, internauta da ANGOP e do Economia Análise? Para já que Donald Trump tem uma equipa que o sustenta, que o assessora, que lhe dá consultoria para estas medidas. Não é só sozinho. Um líder não pode nem vai estar sozinho. Segunda questão, trouxemos as 11 macroestratégias que vão estar ao longo do seu mandato, 2024-2028. Essas estratégias já estão algumas a ser postas ou efetivadas, nomeadamente as tarifas, mas não só. E depois, tudo isto responde ao porquê dos porquês. Porquê que Donald Trump está a fazer isto? Porque tem este cenário e outros, nós não conseguimos aqui trazer tudo, mas estas são as ideias principais, as causas destas medidas de Donald Trump e de que nós, por via daquilo que trouxemos com muita paixão, com muito amor para si, para que os agentes económicos, a Liliana, eu, todos os colegas, as empresas, o Estado angolano, nomeadamente aquilo que nos importa, o Estado angolano, possa perceber qual é a estratégia, qual é o pensamento para o presente, mas principalmente para o futuro. Porque vamos ter muitos desafios ao nível da redução do preço do petróleo que nos vai impactar muito naquilo que poderemos fazer e que poderá gerar aqui um novo orçamento de Estado para 2024 em Angola, ou um retificativo. Poderemos ter que tomar medidas de contenção da despesa pública, de investimentos, de aquisição de bens e serviços. Também na questão de que poderemos ter aqui oportunidades e, portanto, quem está entre, por exemplo, a Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos em Angola, aquilo que vamos ter aqui uma cimeira dos Estados Unidos, África-Estados Unidos em meados do ano, junho, podemos pensarmos como é que nós podemos fazer parte desta estratégia e conseguirmos sair mais fortes do que estamos hoje, que exportamos 700 milhões de dólares para os Estados Unidos, a maior parte, ou 90 e tal por cento desses 700 milhões de dólares é de petróleo bruto. Doutor, fim da sua apresentação, trago-lhe aqui uma questão. Tendo em conta os dados históricos da dívida pública e dos déficits orçamentais dos Estados Unidos da América, estamos perante um colapso econômico anunciado ou uma simples reconfiguração do sistema global? No meu ponto de vista, é uma reconfiguração e até transitória ou numa lógica temporária. Como tudo na vida é temporário. Mas nesta lógica, eu penso que já em 2026... 27, quando houverem as eleições para o Congresso, no fundo, o Congresso é o Parlamento dos Estados Unidos, que é bipartidário, tem duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Representantes, no fundo é o poder legislativo, propriamente dito, a nossa Assembleia Nacional, digamos assim, com muitas outras diferenças, é que Donald Trump perderá provavelmente as eleições, no meio do seu mandato, para o partido que está agora na oposição, portanto o Partido Democrata, e Donald Trump terá um esvaziamento de poderes. E, portanto, eu penso que nós temos que gerir muito bem até essas eleições intercalares para o Congresso norte-americano, mas percebendo que há aqui oportunidades. Só temos que nos sentir, temos essas condições, e nomeadamente, Liliana, nessa reconfiguração temporária que eu lhe chamo, se nós, África, conseguimos ter esse papel unido da União para esta reconfiguração. Se assim for, teremos muito mais chances de criar emprego, de mais oportunidades, investimento lá e cá norte-americano. Se assim não for, poderão ser 2 anos recessivos, ou seja, a riqueza ser negativa, o crescimento negativo, como nós dizemos,
e aí passamos alguns dissabores, mesmo que sejam temporários, mas que depois poderão levar anos para recuperar esse empobrecimento destes 2 anos. E assim fechamos esta edição da rubrica Economia e Análise, olhando para a estratégia americana e também para os sinais que o mundo envia através dos mercados. O internauta pode e deve continuar ligado às diferentes plataformas da Agência de Notícias Angola Press, que temos muito mais para lhe oferecer. Aqui poderá acompanhar a rubrica Viver com Saúde, que lhe mostra que viver é bom, mas com saúde é melhor. Temos também conversas livres, onde debatemos de forma livre diferentes temas da atualidade. Já sabe, a vida é bela com a economia. Até a próxima. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.